uma família que minha mãe é penapolense, né? Meu pai chegou com 1 ano de Portugal e minha mãe era Terezinha Neto da Silva, meu pai José Pereira da Silva. E tenho 5 irmãs, nascidas em Penápolis. Eu nasci em Penápolis em 25 de outubro de 1957, que é uma honra muito grande para mim. Eu me sinto privilegiada por nascer no mesmo dia que a cidade de Penápolis. E é uma família que era humilde em Penápolis. Com o tempo eu indo para a escola e brincando muito na rua, me despertou a paixão pelo esporte, porque eu brincava no meio dos meninos, sempre fui moleca. Estudei no grupo Luiz Crisóstomo de Oliveira, primeiro grupo. Eu tenho até fotos com a professora que me entregou o meu diploma no 4º ano primário, a professora Emília, que é uma professora que eu tenho um carinho muito grande, a professora Terezinha, que foi do meu primeiro ano. Então, as minhas lembranças de Penápolis, apesar de eu ter saído cedo de lá, são grandes, porque eu brinquei muito na rua, uma infância saudável, sadia, de andar de bicicleta, de pular muro, de bater nos moleques também. Hoje, atualmente, a rua que eu morei é a Giacomo Paro, ali perto da antiga escola industrial, foi onde eu também estudei e onde eu comecei a praticar o voleibol e o basquete, que foi através da professora Ivone, professora Nazaré principalmente, que me deu um toque especial com o basquetebol. E através da minha irmã, que fazia vôlei com espingarda, eu acabei indo para o ginásio de esporte e nos treinos de voleibol eu sempre jogava bola de vôlei na cesta. E o espingarda um dia me alertou, falou: aproveita o vôlei, porque daqui a um mês chega o técnico de basquete, aí você vai brincar também de basquete. E foi o que aconteceu. E tanto que até os 12 anos eu joguei por Penápolis, pelas escolas, né? Atualmente Adelino Peters, mas para mim a marca é Ginásio Industrial Estadual de Penápolis, que foi assim uma marca fantástica, porque eu nunca vi uma escola como aquela. E através dela nós jogamos jogos escolares, onde eu fui, através da nossa equipe, eu fui muito vista pelas escolas de São Paulo, técnicos de São Paulo. E também joguei jogos regionais e jogos abertos, voleibol e basquete. E foi onde o pessoal foi vendo que eu tinha habilidade para o esporte e começaram a me procurar, a me contatar e começaram a ir para Penápolis. E um dia, com a ida do pessoal de Bauru, que era a cidade mais perto, porque na época era muito forte o ABC, São Caetano, Santo André, que era onde tinham as jogadoras da seleção brasileira. E eles queriam me levar para lá. Mas eu era muito novinha e o ABC assustava a gente, né? A cidade grande assustava nós, da cidade pequena. E a ida do pessoal de Bauru alertou meu pai. E meu pai chegou e perguntou o que eu queria fazer. Eu falei: se estão atrás de mim é porque alguma coisa pode acontecer de bacana. Eu gostaria de experimentar. E como eu tinha condições de vir aos finais de semana, para terminar o ano lá escolar, eu vinha e aprendendo um pouco mais aqui, evoluindo, e até fechar o ano lá. Foi onde eu vim de vez, em 73, início de 73, para Bauru. E uma coisa surpreendente que aconteceu, dessa deixada do meu pai, que eu fosse enfrentar uma vida de atleta, foi porque ele não deixou minhas irmãs mais velhas fazerem faculdade fora. E as 2 mais velhas fizeram a mesma faculdade em Penápolis, na FUNEP. As 2 têm a mesma profissão, né? Professora de português. E quando foi a surpresa maior da minha vida, quando ele falou: você quer ir? Eu falei: eu quero. E vim embora e foi crescendo. Eu cheguei em janeiro em Bauru, já com uma semana para treinar,
no dia a dia e para ir para um campeonato paulista juvenil de basquete. Eu tinha 13 anos. Nesse campeonato foi realizado em São Caetano do Sul. E não fomos em busca do título, porque a diferença era muito grande na época. Mas eu fui a cestinha do campeonato e a revelação. E 15 dias após esse campeonato, aconteceria o Campeonato Brasileiro, juvenil também. E onde eu fui convocada já imediatamente para a Seleção Paulista. E fui revelação da Seleção Paulista e cestinha do Brasileiro. E aí já veio uma coisa assim, muito rápida. Uma seleção brasileira de novos. Aí já estava numa transição em seguida. Depois de 3 anos na seleção brasileira, que eu tive o privilégio de jogar com Norminha, Delci, Marlene, Elzinha, Laís, Helena. São, assim, referências do nosso basquete feminino. Já começou um ciclo de renovação. E eu e mais uma jogadora da minha época, uma pivô, Cristina Punco, hoje falecida, nós somos a remanescente dessa geração. Foi quando eu me tornei capitã da seleção brasileira com 15 anos. É duro, muita coisa aconteceu e muito rápido. Que aí vem campeonatos mundiais, pan-americanos, sul-americanos e eu tinha o privilégio de participar nas categorias de base e na categoria adulta. Então foi um desenvolvimento muito rápido na minha vida. Quando começou a geração de renovação e foi a chegada de, inclusive um pouquinho mais na frente, de Hortência, Paula, Marta, Vânia Teixeira, Cristina Punco, que já estava comigo, eu fui capitã delas por 11 anos. Foi uma geração assim de renovação total do basquete. E foi um ciclo muito bacana para o basquete brasileiro. E a nível de divulgar e de levar para cidades que tinham o basquete, mostrando a oportunidade que as mais novas teriam, a nível de um futuro melhor. Então eu acho que foi uma renovação que valeu tanto dentro como fora das quadras. Eu joguei 14 anos para o Bauru, comecei jogando mirim, ao mesmo tempo eu jogava numa temporada mirim, infantil, juvenil, tinha uma fase de troféu Bandeirantes que eles falavam que era idade limitada também, e a categoria adulta. Então o desgaste era grande. Aí tive a felicidade de passar por outros clubes, como a Pirelli, em Santo André. Ajudei na formação da Minercal em Sorocaba, que depois virou Arisco. E ajudei a formar também, que era o sonho do Padre Olívio em Jundiaí, que era a escola Divino Salvador, que dominava as categorias de base do basquete feminino. E o sonho do Padre Olívio, que era um padre que comandava a escola, era me ter no time deles. E eu acabei encerrando minha carreira em Jundiaí, jogando pelo Divino Salvador, que na época era Perdigão Divino e Sica Divino. Com a Hortência e com a Paula foi uma missão um pouco árdua, porque a diferença de idade era 2 anos. E a gente jogava a rivalidade de clube e na seleção tinha que se encontrar e fazer o esporte coletivo. E eu sempre fui do coletivo e muitas vezes as cabeças se batiam por causa do lado da individualidade, porque cada uma tinha que decidir pelo seu clube e até pelo pouco tempo em treinamento na seleção brasileira, não dava para ser passada essa consciência total de equipe. Então, algumas coisinhas aconteciam, mas na hora H, que tinha o objetivo final de buscar uma vaga num pré-olímpico, uma boa colocação no campeonato, um título sul-americano, alguma coisa nesse sentido, a união era grande, porque no final todo mundo queria vencer, como sempre foram vencedoras. Através da seleção brasileira, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo, principalmente o mundo que tinha a prática do basquetebol. E a Ásia, o leste europeu, Europa, América do Sul, América do Norte. Então, eu rodei o mundo e praticando basquete, assim, conhecendo os lugares que nunca imaginaria conhecer.
e pessoas também. E o basquete então só vinha melhorar, porque era sempre basquete que a gente via de alto nível. E só ajudava isso na carreira da gente. E falando em competições pela seleção brasileira, o único campeonato que eu não participei foi uma Olimpíada. Por quê? Eu joguei 2 pré-olímpicos, joguei 4 mundiais, 8 pan-americanos, 8 sul-americanos, 4 pan-americanos. E tive a felicidade de disputar 2 pré-olímpicos, mas infelizmente a gente não conseguiu a vaga, porque naquele tempo, que era a nossa geração, era um número limitado de vagas, eram 10 vagas para as Olimpíadas. E quando eu deixei o basquete brasileiro, que foi em 92, foi quando o Brasil conseguiu a vaga para Barcelona, porque aumentou 2 vagas, foram para 12 vagas para as Olimpíadas no basquete feminino. Aí já estava deixando o basquete. Eu acho que a nível de basquete mundial, a referência maior, não só para o basquete feminino como masculino, para todos no mundo, é os Estados Unidos, pelo trabalho que é realizado dentro das escolas. E é nas escolas que a gente descobre os talentos, que a gente passa a consciência da prática do esporte, que através do esporte a gente pode educar, ajudar a criança a tomar um caminho dentro da sua vida escolar, dentro da sua vida esportiva, como da sua vida pessoal. E nos Estados Unidos isso tudo acontece e com um apoio assim muito grande. Então, várias vezes que eu tive oportunidade aqui no nosso projeto, eu levei grupos das nossas crianças para camp nos Estados Unidos. Nós estivemos em 4 campings já. O último foi o ano retrasado no camp do Orlando Magic. E hoje nós temos um menino indo para uma escola americana, porque ele teve, o que está ajudando na ida dele é porque ele esteve participando desse camp no Orlando Magic. Porque o americano olha muito isso, as raízes, as origens, e ele valoriza. E isso não é só no basquete, é em todos os esportes, porque toda criança tem uma habilidade para o esporte. Depende de ser encaminhada, ser olhada com carinho. Um momento marcante na minha vida, profissional, particular, é difícil falar, porque, como eu sempre falo, acho que Deus me abençoou. Através dos tombos, das decepções, das lutas, Ele foi me deixando cada vez mais forte, por eu não ter a família perto, mas encontrei pessoas maravilhosas que me mostraram um caminho. E eu me considero uma privilegiada por tudo isso, porque eu não tive só um momento que me marcou. Eu tenho muitos momentos. Desde de quando eu nasci, todos os momentos foram mais felizes, mais marcantes do lado bom do que do lado ruim. Comentando sobre a minha altura, que sempre foi um pouco questionada, e eu tento passar isso para minhas crianças, e que tamanho não é documento. Você tem que superar a altura com habilidade, com treinamento, compromisso, dedicação aos treinos, habilidade, aperfeiçoar cada vez mais, com velocidade, uma defesa forte. Você não pode até pegar o rebote com o tamanho baixo, mas sabendo bloquear. Então é a dedicação ao que faz, fazer com amor e querer superar a sua estatura, que você nasceu com ela, mas tem o dom de basquete. E é procurar aperfeiçoar cada vez mais. Meu marido é César Gobi, estamos há 45 anos juntos, um companheiro que me orientou muito na minha carreira. Foi aquela pessoa que precisava ter do lado, naqueles momentos difíceis, de superação, de luta, e companheiro nas horas boas também, de curtir junto.
Tenho meu filho Matheus, de 27 anos. Matheus jogou basquete, estudou nos Estados Unidos, chegou até a universidade, formou nos Estados Unidos e hoje ele está no Brasil, está trabalhando. Era o filho que eu sonhava ter. O nosso projeto aqui dentro da Escola Criarte, que é o Suzete Basquete, esse ano está completando 21 anos de trabalho de muita dedicação, muita luta, parceria com amigos, pessoas que acreditam na minha história de vida, que retratam um lado de superação, um lado de conquista, a luta que eu sempre tive dentro de quadra e fora dela, e a gente ter a condição hoje de passar para as crianças o que é importante, o que pode ser importante na vida delas. E a gente tem essa ferramenta na nossa mão. Enquanto eu tiver saúde, energia e tiver a parceria de amigos e pais como eu tenho, eu vou levar para as crianças, porque o que o esporte, o que essa vivência me mostrou no lado e ajudou na minha formação como profissional, como pessoal, eu quero deixar a marca nas crianças para o futuro cidadão. Porque a gente vê um mundo tão difícil, um mundo tão triste, e a gente vê que o esporte ainda é a ferramenta que pode segurar um pouco mais o caminho do bem para nossas crianças. Para mim poder ensinar, eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser exemplo. E se nós temos hoje sucesso no nosso projeto, é porque a gente, é aquele ditado, mata a cobra e mostra o pau. Então a gente fala e fala mostrando o porquê. Eu jogo Master, atualmente era para mim estar no Rio de Janeiro jogando o Campeonato Brasileiro Master por São Paulo. Não pude ir porque nós estamos em reta final de campeonato de 3 categorias aqui do nosso projeto, da Liga Centro-Oeste Paulista. Eu não poderia deixar agora essa reta final, deixar estragar o que nós plantamos no início da temporada até agora com as crianças. Então eu não deixo nada interferir, mas no próximo campeonato eu estou lá. Mensagem de vida, para mim, é plantar o bem que você colhe o bem. Penápolis é minha raiz, minha terra. Sinto saudades, muita. Procuro e quando eu posso, graças a Deus tenho amigos lá, reencontro mais pessoas quando vou para lá. E é minha terra natal, né? Bauru, eu sou cidadã penapolense emérita, nascida lá. E Bauru é minha segunda terra, porque eu sou cidadã bauruense também. Então, não tem preço. Penápolis foi a primeira.